Já ouviu falar em uma ilha onde 50% do seu solo é composto por cinzas humanas? E de um castelo assombrado com supostas aparições do Drácula? Bom, se você nunca ouviu falar sobre esses lugares, não tem problema, porque hoje eu vou te contar sobre isso e um pouco mais no vídeo de hoje. Porque eu separei aqui 3 dos lugares mais assombrados do mundo pra gente explorar juntos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, assiste até o final aí porque dá trabalho fazer. Agora sem mais enrolações, vamos pro vídeo. E na nossa primeira parada vamos para Londres, lá no Reino Unido. Mais especificamente lá no cemitério de Highgate, localizado na histórica Londres. Suas lápides antigas e árvores sombrias criam uma atmosfera que parece envolver esse lugar em um véu de mistérios. Esse cemitério vitoriano é famoso por suas lendas de vampiros e avistamentos de figuras assustadoras, atraindo tanto curiosos quanto corajosos para explorar o desconhecido. Várias histórias circulam sobre uma figura alta e sombria, que se move entre os túmulos sob a luz pálida da lua. Alguns dizem que é o espírito de um vampiro lendário que encontrou seu descanso eterno aqui. Várias pessoas relatam ter visto uma figura alta e esguia, com olhos brilhantes e um manto negro, que parecia flutuar no ar sem tocar o chão. E outras pessoas reforçam mais ainda esse relato. Dizem ter visto de perto já essa criatura. Eles comentam que já ficaram frente a frente com essa criatura. E eles falam que ficou com medo até hoje toda vez que lembram desse dia. Claro que não só o avistamento do espírito dessa criatura é encontrado no local. Vários outros fantasmas são avistados nesse cemitério macabro. Entre eles, dizem que uma mulher vestida de branco, conhecida como a Noiva Fantasma, caminha pelos elameados do cemitério. Claro que tais histórias assim têm atraído vários caçadores de fantasmas e entusiastas do paranormal. Bom, mas apesar de todas as histórias e lendas, é importante lembrar que o cemitério de Highgate, antes de tudo, é um local de descanso final para muitos. E respeito e cautela são essenciais quando se visita esse lugar enigmático. Agora vamos direto para o castelo de Bran, lá na Romênia, o famoso castelo do Drácula. Situado nos Carpatos, é uma joia da arquitetura medieval, sua construção data do século XIII, servia como uma grande fortaleza para proteger a região. Ao longo do tempo passou por diversas transformações e pertenceu a várias famílias nobres. Mas a história do castelo ganhou fama mundial mesmo graças ao romance do Drácula, escrito por Bram Stoker no século XIX. O livro apresenta o personagem Conde Drácula, um vampiro inspirado em lendas folclóricas e em Vlad Tepes, um príncipe da Valáquia conhecido por suas ações cruéis. Vlad Tepes, também conhecido como Vlad, o Empalador, é uma figura histórica associada ao mito do Drácula. Embora não haja provas concretas de que ele tenha vivido no castelo de Bran, algumas lendas sugerem que ele pode ter sido aprisionado ou visitado o local. O castelo de Bran é envolto por inúmeras lendas e mistérios. Relatos de aparições fantasmagóricas, ruídos inexplicáveis e sensações sobrenaturais atraem curiosos entusiastas do paranormal. As histórias de vampiros e assombrações se misturam com a realidade histórica do castelo, criando um ambiente verdadeiramente enigmático. Bom, hoje em dia o Castelo de Bran é um importante ponto turístico da Romênia. Ele foi transformado em museu. Oferece aos visitantes a oportunidade de explorar seus cômodos, conhecer a história da região e, é claro, mergulhar no universo do Drácula e no folclore vampiresco. E agora, na nossa última parada, vamos para a ilha de Poveglia, situada no Mar Adriático, próximo a Veneza, na Itália. E até então o que se sabe sobre essa ilha é que durante o século XIV, a ilha de Poveglia foi usada como um local de quarentena para os doentes da peste negra, que eram enviados para lá para evitar a disseminação da doença em Veneza. Centenas de milhares de pessoas morreram e foram enterradas em valas comuns, e os horrores dessa época sombria parecem ter deixado uma marca permanente na ilha. E devido à pandemia da peste bubônica, as pessoas que morreram por causa da doença, além de serem enterradas em valas comuns, muitas dessas pessoas eram cremadas, e as cinzas das pessoas acabam se espalhando pela ilha, impregnando no seu solo, deixando metade do seu solo composto por cinzas humanas, deixando a ilha com uma aura ainda mais macabra. Muitas pessoas que visitaram essa ilha dizem que só de chegar perto dela sentem uma atmosfera muito pesada. Até mesmo os guias da ilha sentem medo, pois já presenciaram coisas assustadoras quando estavam nela.
A ilha de Polvelha também abrigou um hospital psiquiátrico durante o século XX, onde os pacientes eram tratados de maneira questionável e cruel. Dizem que os gritos e lamentos daqueles que sofreram nesse lugar ainda ecoam pelos corredores abandonados do hospital. Existem relatos de pessoas que visitaram a ilha de Polvelha e experimentaram atividades paranormais inexplicáveis. Sombras misteriosas, vozes sussurrantes e a sensação de serem observados são apenas algumas das experiências aterrorizantes relatadas. Com as histórias tão terríveis, a ilha de Polvelha se tornou um destino intrigante para os caçadores de fantasmas e entusiastas do paranormal. No entanto, as autoridades italianas proibiram o acesso público à ilha para proteger sua história e evitar danos ao patrimônio histórico. E assim concluímos nossa jornada pelos 3 lugares mais assombrados do mundo. Espero que vocês tenham aproveitado essa aventura sobrenatural tanto quanto eu, e se você for corajoso o suficiente, talvez até se aventure a visitar um desses lugares. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigado a todos aqueles que assistiram até aqui, e a gente se vê em breve.